Deus seja glorificado e exaltado na vida dos amados. Amém? E todos, nessa noite, cooperam na boa obra do Senhor nosso Deus. Eu vou dar uma oportunidade aos dirigentes, tá certo? Para que dê uma saudação à igreja, tá? E você saiba aproveitar esta oportunidade, tá certo? Com muita prudência, com muito zelo, com muito temor e com muito tremor. Amém? Com muito zelo, com muito amor e com muito tremor. Amém? Eu quero, em primeiro lugar, eu queria que o ancião da igreja viesse aqui à frente. Amém? O ancião da igreja, ele vai dar uma saudação, em nome de Jesus, uma saudação bem breve, o ancião da igreja. Ok? Vamos, o ancião. Eu quero que você aplaude ao Senhor mais uma vez. Faça isso. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ajudar, irmãos. Passa dos 30, é assim mesmo. A paz do Senhor para todos, irmão. É muito importante, irmão. Nós estamos aqui nesta noite glorificando o nome do Senhor. Porque Deus, Ele é bom. E esses 47 anos nós estamos lutando aqui na casa do Senhor e Deus dando a vitória. O importante é isso, irmão. É nós trabalhar para o Senhor e ter vitória. Porque não adianta você trabalhar para o Senhor e não ter vitória. Nós devemos trabalhar para o Senhor e ter vitória. Porque Deus, Ele é misericordioso. Eu estou feliz de uma tal maneira que só Deus sabe a felicidade que eu tenho de estar. Desde quando eu aceitei o Senhor Jesus, aceitei e estou aqui até hoje, irmão. Quando eu levantei a minha mão, eu era meio perigoso, viu? Eu era nunca fui de fumar maconha nem de cocaína, mas eu de beber eu era demais. Mas eu dou graças a Deus por isso, irmão, porque eu me acho feliz e muito feliz. Hoje eu posso dizer que sirva ao Senhor, que minha família está toda aí. Eu quero que minha família fique em pé, por favor. Meus filhos, minha esposa, vão ficar em pé aí? Ou estão com vergonha? Aí. Ainda falta, meu irmão, são 14. A família é 14. E nós estamos aí. Obrigado, irmão. Somos 14 na casa do Senhor. Todos servimos a Deus. Por quê? Porque nós temos aquela confiança em Deus, irmão. Quando nós aceitamos ao Senhor, nós devemos ter confiança naquilo que nós estamos fazendo. Quando levantamos a mão para Deus, irmão, não levanta por brincadeira. Não levanta porque você chegou aqui e viu, se empolgou muito, uma mensagem, levantou a mão e depois está na rua do mesmo jeito. Não. Quando você levantar a mão para Deus, irmão, levante com sinceridade. Levante de verdade para dizer, eu quero servir ao Senhor. Esquecer das coisas do mundo, irmão. Porque às vezes tem pessoas que aceitam a palavra de Deus, vem aqui na casa do Senhor, e quando ele sai daqui, ele continua do mesmo jeito no mundo. Então nós devemos aceitar e dar aquilo que é bom para Deus. Eu estou feliz, irmão, quer dizer, o pastor Ari, ele me chama de ancião, né? Mas eu só tenho 52 anos. Me chamar de ancião, né? 52 anos, ele é mais velho do que eu. Não, eu estou vendo por causa disso aí. Eu tenho quase 76 anos, viu? E estou aqui na luta, na casa do Senhor, servindo a Deus. Porque o importante é isso daí, meu irmão. É você servir ao Senhor. Você tem que fazer por onde você, no dia da vinda do Senhor, você ser aprovado, não ser reprovado. Porque não é você estar aqui dentro, louvando a Deus, agradecendo, e quando na vinda do Senhor você está reprovado na aprendizagem. Não, afastai de mim. Né, irmão? Por isso nós devemos fazer as coisas de Deus, faça de coração. Não faça breganha com Deus, não. Eu vou fazer isso. Não, faça de coração. Tudo que você é para o Senhor, faça de coração e com sinceridade. Que Deus abençoe os irmãos. Amém, Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Uma saudação breve também, querida pastora Esther. Ela sempre cooperou e hoje ela está aqui louvando ao Senhor também, congregando aqui
Fugiu o nome, pastor Esther. Por gentileza, eu gosto da senhora. Não quer subir? Ok. Eu gosto de me expressar, irmãos, agradecer a Deus pela vida da pastora Esther, pelo período que ela esteve aqui louvando a Deus. Foi uma bênção de Deus. Ela sempre é bem-vinda, ela, a pastora Regina, em nome de Jesus. Somos gratos a Deus pela vida da senhora, viu? Obrigada, pastor. Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Estou feliz por revê-los. Estou muito feliz para estarmos juntos comemorando mais um ano de vida da igreja. Estou muito feliz, querido, porque Deus é fiel sobre as nossas vidas, né? E o tema dessa festividade, né? Bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Queridos, agindo Deus, quem poderá impedir a boa obra do Senhor? Mas eu quero deixar mais um versículo para a edificação da igreja, declarando vitória, declarando bênção, que se encontra em 2 Crônicas 32, a partir do 7. A palavra do Senhor nos diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temas e nem te espantes por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com eles. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Não importa o levante, queridos, não importa as circunstâncias, os problemas que temos, o que a igreja tem passado, saiba que conosco está o braço forte do Senhor. E eu louvo a Deus por poder estar aqui comemorando também mais um ano de vida, mais um ano de bênção, mais um ano de vitória. Que Deus continue abençoando, operando maravilhosamente sobre a sua igreja, sobre a vida do pastor, sobre a vida do corpo de obreiro. Que Deus abençoe. Agradeço a oportunidade e quero parabenizar a igreja em nome de Jesus. Amém. Me ajuda a descer. Para não perder o costume, né? Amém. Graças a Deus. Uma saudação também. Uma saudação ao querido pastor William. Ele vai dar uma saudação à igreja. Pastor amado também, pastor muito querido. Eu quero agradecer a Deus pela vida do capitão Galerani e pela sua esposa. Amém. Bem-vindos em nome de Jesus, uma alegria. Amém. Fiz o convite, ele está aí. Deus abençoe. Amém. Bem-vindos. Amém. Que não seja a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, mas sempre será um prazer, amém, em recebê-los. Amém. Querido pastor William. Glória a Deus. Que maravilha, hein? Parabéns. Empenho, dedicação, trabalho. Capitão, é um prazer revê-lo. Está conosco aqui, meus amados da missão também, pastor Ronaldo. Está conosco, por favor, fiquem em pé, nossos amados que estão comigo. Amém? Tem mais algum irmão que está comigo aí? Cadê? Ah, está lá atrás. Amém? Esses são meus amados que também nos acompanham e nos intercedem. Muito obrigado, queridos. Queridos, eu creio que nenhum de nós gostaríamos de participar de algum lugar com dúvidas. Eu acho que não há interesse de ninguém participar de um ministério onde não tem uma cobertura, onde não tem planos, objetivos, propósitos. E eu, graças a Deus, estava orando pela igreja e pelo pastor ali pela manhã. O Senhor nos deu um salmo muito interessante, pastor. Salmo 116, apenas versículo 1 e 2, diz assim: amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto eu invocarei enquanto eu viver. Isso significa que este nosso amado é um homem de oração, que busca a direção. 47 anos, choros, suor, lágrimas, batismo, alegria, algumas tristezas,
mas firme na batalha. Parabenizo com ele a esposa amada que acompanha e acompanha. Os filhos queridos, né, que também estão aí. E olha, é coisa linda estar a família junto. Meu propósito aqui com vocês é parabenizar mesmo. E me alegrar com vocês, porque Deus tem abençoado e continua abençoando. E mais por quê? Vocês estão aqui com um servo, um homem que eu conheço em particular, e eu vejo o carinho e a atenção que esse meu amado tem com seus obreiros, com seus líderes, o carinho que ele tem no atendimento com os demais pastores, né? O carinho que ele tem lá na ONU, onde ele faz parte como cônsul, o carinho que ele tem dado na minha pessoa, naquele lugar. Eu fico feliz por presenciar nosso amado com essas condições. Por isso, meu queridão, a palavra foi essa, Salmo 116. Fiquem felizes, irmãos, porque você tem aqui um homem que busca Deus, que não está confuso, que permanece na liderança como Deus assim o deseja. Por isso o texto é o que já foi dito pela pastora, né? Os propósitos, né, do Senhor são alcançados aqui porque Deus estabelece e há intercessão e oração e busca. Queridos, que Deus vos abençoe e vos guarde. Fico feliz da vida por estarmos mais uma vez com vocês aqui, amém? Muito obrigado pela oportunidade, amado. Deixa eu ajudar você. Olha o que ele faz aí, ó. Passou dos 30, irmãos, tem que ajudar. Graças a Deus. Também o nosso irmão dirigente de Cangaíba, presbítero, que está lá pastoreando, Eduardo Garcia. Meio uma saudação também, em breve, em nome de Jesus. Quem está aqui dá glória a Deus? Só quem não veio não dá glória a Deus. Levanta a tua mão, você que veio, então dá glória a Deus. Glória a Deus, levanta a tua mão, dá glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus. Ô Érico, deixa já a outra preparada aí já. Vê o próximo aí, próximo hino aí. Ok? Pode ser? Ok. Vamos lá, Garcia, vamos ganhar tempo. Graça e paz, queridos. Amém. Está feliz por estar nesse lugar? Eu estou, amém? Estou muito feliz por estar aqui, por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor, amém, queridos? Por isso a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, não é? Há muitos anos atrás, há mais ou menos 30 e poucos anos atrás, eu encontrei Jesus nesse lugar aqui. Vim várias vezes, né, meio forçado, arrastado, ainda quando garoto. Sou novo, né? 30 e poucos anos. Né? Pastor Geraldo, estamos aí, né, Pastor Geraldo? Vim algumas vezes arrastado, forçado, né? Minha mãe me trazia meio que na marra. Mas um dia, Deus tocou o meu coração. O Espírito Santo de Deus tocou o meu coração de uma forma tremenda. E desde então, continuo caminhando com Ele. Foi neste lugar, nesta casa de oração. Completa-se 47 anos, né? Graças a Deus por isso. Porque eu sei, porque minha mãe orou muito, né? Outras pessoas do convívio da minha mãe oraram muito por mim. E alguns falaram de Jesus na minha vida e me trouxeram neste lugar. Como vocês que aqui estão, com certeza, foram alcançados por esse Deus tremendo, maravilhoso, que diz assim na sua palavra, lá em Hebreus no capítulo 10, versículo 32, né? Que Ele vem, que Ele virá. Vou ler aqui, rapidinho. Aquele que vem virá e não demorará, não tardará. Você espera Ele voltar? Aleluia! Espera Ele voltar? Então aplauda Ele, aleluia, glória a Deus, porque somos corpo, igreja do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Enquanto os tantos têm se esquecido da volta, nós congregamos numa igreja que se chama Jesus Voltará. E saibam de uma coisa, Deus tem tocado isso no meu coração há algumas semanas, que existem 2.400 referências sobre a volta dele.
Da sua primeira vinda, 300. Da sua segunda vinda, 2.400 referências. Isso tem tocado o meu coração para falar ainda mais de Jesus. Faça isso todos os dias quando você tiver oportunidade. Aonde você estiver, no seu trabalho, na escola, na faculdade, enfim. Aonde você puder falar, fale de Jesus. Porque Ele é tudo, tudo, tudo na nossa vida. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. O pastor falou para ser breve, né? Amo meu irmão, de tantos anos de caminhada. Diz que somos irmãos, né? Irmãos, só não temos a mesma mãe, né? Não nascemos da mesma mãe, mas somos irmãos. Eu amo ele de paixão mesmo. E Deus abençoe o ministério. Tenho orado muito, né? Pelo ministério lá aos domingos de manhã, para que Deus cumpra o seu propósito na vida do meu pastor. Amém? Deus abençoe, aplauda ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Me passaram o nome agora aqui. Eu queria que a nossa igreja de Jardim com Bico, pastor Donizete, uma saudação também. Ok, rapidinho, pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus, né, pela vida do pastor Barbosa, do Paraná, e o pastor pode se colocar em pé, pastor Barbosa, pastor Germano, amém, traz a boa palavra nesta noite, amém. Nós agradecemos a Deus pela vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, pastores, amém, tome assento, amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Eu também estou feliz. 10 anos, né, mais ou menos, vai completar em janeiro, que eu conheci a Jesus Voltará, na realidade, o pastor presidente, pastor Ari, né? E foi no dia que eu conheci ele que eu falei para ele: pastor, a partir de hoje, eu quero ser, se o senhor me aceitar, ao invés de eu levar a minha esposa embora, porque eu ia casar e ia levar embora, né? Eu ia, né? Ao invés de eu levá-la, eu quero ficar. Então já vai fazer 10 anos, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Ari, a irmã Sandra, porque, queridos, nós como pastores estamos muito em evidência. Todo mundo conhece o pastor, sabe que o pastor vai orar, chama o pastor para orar, vou orar pelo pastor. E um dia eu disse na igreja: irmãos, vocês podem não gostar dessa minha cara feia, baixinho, essa cabecinha grandinha aqui, mas ame a minha esposa. Ame a minha esposa, a minha família, que eu estou feliz pela sua vida. Eu vou te amar do mesmo jeito, porque você amando a minha esposa, você está me amando. Que foi a mulher que Deus falou: vou te dar uma esposa para suportar a sua vida, para te aguentar aí até a minha volta, ou até quando eu te levar. Quase foi esses dias, né? Ela falou assim: que seja ele o primeiro, até que a morte nos separa, mas que seja ele o primeiro. Queridos, olha que interessante. Jó, ele fala: bem sei eu que todas as coisas. Jó estava dizendo assim: olha, eu estou conhecendo a Deus, porque antes eu só sabia o nome dele, mas a partir de agora eu não só conheço o nome de Deus, mas eu quero fazer parte da vida com Deus e Ele da minha vida. Então ele diz assim: olha, a partir de hoje eu não conheço mais o Senhor só de ouvir falar, eu quero andar com o Senhor. Existe uma diferença de conhecer ao Senhor e a outra maior e melhor, que é de conhecer e andar com Ele. Deus nesta noite, Ele está dizendo para mim e para você: não basta você só conhecer a Deus, precisa andar com Ele. Quantas pessoas que nós andamos e não conhecemos? Quantos nós conhecemos e não andamos com Ele?
mas Deus quer que você o conheça e ande com Ele, dependa dEle, seja dependente dEle. Está doendo? Dependa do Senhor. Está chorando? Dependa do Senhor. Está pensando que vai morrer amanhã, mas dependa dEle. Diga a Ele: Senhor, eu te dou graça, porque eu só dependo do Senhor. Senhor, está faltando pão, Senhor, mas eu te dou graça, porque todas as coisas vão cooperar para o bem daquele que te ama, e eu te amo. Então, Senhor, obrigado pela luta. Esse brauzinho bica. Chega de agradecer a Deus pelas coisas que você tem. Agradeça a Deus pelo aquilo que você não tem. Então nós vamos fazer um culto só para nós agradecer ao Senhor pelas bênçãos que nós não alcançamos ainda. Então por isso que eu citei a irmã Sandra. Eu aprendi a amar a irmã Sandra, porque desde quando eu conheci a irmã Sandra, então eu louvo a Deus pela sua vida, pelos seus filhos, pela vida do seu esposo, que é o nosso pastor, e que o Senhor conceda a vocês os anos de vida para vocês suportar nós estarmos caminhando para o reino. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
Aleluia. Faça isso para Deus. Graças a Deus. Pastor Júnior, da igreja de Vila Carmela. Uma saudação breve em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Aleluia, feliz por mais um momento na presença do Senhor, ao qual Ele tem concedido vida, saúde, tem nos guiado na sua presença, né, igreja? Atravessamos a Macedônia ali, literalmente pegamos um pedaço do Jordão, né? Foi forte esse Jordão ali, viu? Sair lá daquele trevo de Bom Sucesso para chegar na Vila Maria está sendo uma prova, mas Deus tem concedido graça, viu, igreja? Em nome de Jesus. Eu quero ser breve nas minhas palavras, glórias a Deus. 1 Coríntios 13, seu capítulo 13 e seu versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas eu não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, mas não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com a indecência, ele não busca seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Glórias a Deus, igreja. Paulo nos alerta. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Uma parte muito interessante da caminhada de Paulo, ao qual muitas vezes a igreja nos dias de hoje vive a apostasia do amor, da fé, da busca. E muitas vezes Paulo tem nos alertado: não adianta profetizar, falar em língua, porque se não tiver o amor, nada disso valeria, igreja. Só quem vem hoje aqui está com amor no coração, aplauda ao Senhor em nome de Jesus, amém? Amém. Nosso irmão Hélio, amém, por favor. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Foi para mim, está de bom tamanho. Para Jesus pode ser melhor, não pode, pastor Donizete? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu creio que cada um que aqui está nesta noite está feliz, né? 47 anos, né? Não é 47 dias, não é 47 semanas, são 47 anos. 47 anos de muita luta, 47 anos de muita oração, 47 anos que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem nos abençoado. Eu não tenho essa idade de 47 anos, mas com os meus 18 anos e os 10 que já estou na Jesus Voltará, o Senhor tem me abençoado de uma tal maneira que eu não tenho nem como explicar. E aí o pastor Geraldo falou assim: a minha família, eu tenho 14 filhos aí, tenho 14 dos meus filhos. Aí eu quero apresentar a minha família e os meus filhos. Lá em cima, pode se colocar de pé, a igreja mais nova, a congregação mais nova da Jesus Voltará? Por favor, irmãos, se coloque de pé, que eu não vou sair de lá do Lídia, atravessar a Macedônia e não apresentar os meus filhos. Ali estão os meus filhos, o qual o Senhor nos entregou ali para poder falar do amor de Deus. E antes que ele sente, vocês podem aplaudir a Jesus pela igreja de Jesus Voltará do Jardim Santa Lídia? Amém. Pode tomar seus assentos. O porquê dessa alegria? Porque o Senhor tem
nos ajudado tanto, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem entregado nas nossas mãos vidas para que nós venhamos cuidar. E eu tenho certeza que do lado de cá está um pastor que ora, que busca pelas nossas vidas. Está um pastor que vai para o joelho e lembra do irmão Hélio. Está um pastor que vai para o joelho e lembra da igreja Jesus Voltará do Jardim Santa Lídia. Tem um pastor que ora e lembra da igreja de Cumbica, que lembra de todas as congregações. Mesmo a mais distante, as que estão fora do estado, Ele sempre está buscando pelas nossas vidas. E para não ficar só em minhas palavras, quero parabenizar a todos vocês. Que lindo. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Mas Salmo de número 23, a palavra do Senhor diz: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. O Senhor é meu pastor. Você pode dar glória a Deus por essa palavra, irmãos? O Senhor é meu pastor, irmãos. O Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. Muitas das vezes você até diz assim: ah, Jesus, estou cansado. Ah, mas Ele diz: mas eu sou teu pastor, não se preocupa não que eu vou te dar o descanso. Ah, Senhor, eu estou sem dinheiro. Não se preocupa não que eu sou teu pastor, vou te dar o dinheiro. Ah, a carne, não se preocupa não que eu te dou ovo para você fritar e comer. Irmãos, agradeça a Deus, louve a Deus, porque Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus. Eu fugiu o nome mesmo. A Igreja Novo Tempo, em Cristo, da pastora Esther, pastora Regina. Pastora Regina, fique em pé, por favor. Há um amor no meu coração pela vida da senhora. Os irmãos da igreja da pastora Esther, pastora Regina, posso se colocar em pé? Graças a Deus. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Amém. A pastora Esther está lá emprestada por um tempo. A Regina queira ou não queira, mas por um tempo. Isso é verdade. Deus sabe. Graças a Deus. Aplauda o Senhor pela vida amada, pastora Regina. Deus abençoe. Deus abençoe, pastora Esther. Pode tomar assento. Graças a Deus. Já falei do Barbosa. A Igreja Jesus Voltará de Itaquaquecetuba, pastor Claudinei. Vem aqui, amado. Graças a Deus. Pessoal de Itaquaquecetuba, fiquem em pé, por favor. Que bênção. Graças a Deus. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Amém. Atravessaram para lá da Macedônia. Além da Macedônia. Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, amém, amados? Queria deixar um versículo aqui, no livro de Isaías, capítulo 41, verso de número 10, amém? Onde o profeta Isaías, no capítulo 41, ele fala de um Deus ajudador, um Deus que ajuda, né? Um Deus que fortalece. E é por isso que a Igreja Jesus Voltará está esses 47 anos, amado, de pé, né? Porque Deus, ele, quando fez a promessa ali ao coração do profeta Isaías, ele declara algo importante. Um dia eu me peguei orando, eu falei: Senhor, ainda que eu não entenda os teus planos, e eu venha ficar irritado e frustrado, porque eu não queira que aquilo que eu quero aconteça, desconsidera a minha ignorância e prevaleça a tua vontade, Pai. Prevaleça a tua vontade, porque muitas das vezes, amado, na hora da luta, na hora da dificuldade, a gente falamos sem pensar e agimos sem pensar. E eu falei: Deus, neutraliza isso na minha vida, Deus. Que eu não venha, e por mais que eu venha falar ou agir de uma forma que não seja a tua vontade, desconsidera, Deus. Ajuda-me a vencer as lutas, as adversidades, as batalhas que vêm, para que a obra do Senhor possa concretizar, amém? Deus tem me chamado, Deus tem te chamado, Deus tem chamado aleluia, esse ministério, Deus tem levantado o pastor Ari, e só Deus sabe a luta que cada um de nós passamos no seu particular, mas Ele nos fortalece declarando algo muito forte, amado: Ele é o meu ajudador, Ele é o teu ajudador, amém?
Ele é que ajuda, Ele é que fortalece. Quem é que nunca se sentiu fraco aqui? Por mais forte, amado, que você esteja hoje, um dia você esteve bem fraco. E naquela sua fraqueza, Deus pegou na sua mão, te levantou e te colocou de pé. O pastor Ari já passou por momentos também de fraqueza, porque isso é da natureza do ser humano. Mas Deus, Ele nos fortalece, amém? E aqui no versículo de número 10, assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Glória a Deus. Meu amado, Deus, Ele é que nos patrocina, amado. Ele me chamou, Ele te chamou, Ele vai te dar condições. Ele te chamou, Ele vai te dar condições de você estar de pé. Quando você se sentir fraco, Ele fala para você: eu te fortalecerei. Quando você estiver com medo, Deus fala: não tenha medo, vai, que eu sou contigo. Amado, com a garantia dessa, aí a gente podemos entender o que Jó estava falando ali, amado. Ele estava não falando da boca para fora, mas ele estava falando assim, amado, sentindo. Ele falou assim: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quando nós entendemos, amado, que Deus pode fazer tudo o que Ele nos prometeu, você não teme, amado. No momento de fraqueza você não vai retroceder, você vai falar: Senhor, estou fraco, mas dá força, porque é a tua palavra que garante, Pai. Então, amado, não tem motivo para nenhum de nós voltar para trás. Não tem motivo para nenhum de nós falhar, amado, na nossa chamada, porque Ele garante tudo. Se está fraco, Ele te dá força. Amém? E já essa promessa do Senhor para nossas vidas possa se cumprir hoje, completando 47 anos de vida, o ministério. E eu não sei quanto tempo você está na presença de Deus, mas Deus está dizendo para você nessa noite: vou te dar mais força, vou te dar mais coragem, para que você prossiga a caminhada em nome de Jesus, amém, amado? Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, amém? E eu agradeço assim a minha oportunidade. Graças a Deus. Nós já vamos à boa palavra. Quero agradecer a Deus pela vida do Júnior e da Priscila. Bem-vindos, Deus abençoe, uma alegria, amém. Pessoal da galeria, fique em pé, por gentileza, se coloque em pé. A todos aí da galeria, bem-vindos, Deus abençoe, amém. Deus continue fortalecendo a vida de vocês, amém. Todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Eu faço um convite ao pastor Ismair, ele estará orando, nós estaremos ofertando na casa de oração, e após nós ofertarmos na casa de oração, nós estaremos já ouvindo a boa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está aqui diz amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de ler um texto para nós meditarmos na oferta. O livro é o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. É um texto que todos nós conhecemos, pelo menos já falamos a respeito dele algumas vezes. Eu quero ler a partir do verso 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. E ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores de 1
e de outro lado. E ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entra no mar. Quando entram no mar, as águas te tornam saudáveis. Amém. São 47 anos da Jesus voltará. E eu quero considerar cada 10 anos, 1000 passados dentro dessa experiência de confiar no Senhor. Então nós já caminhamos 40 anos para dentro dessa água, mais 7 anos confiando no Senhor, de que mesmo onde nossos pés não alcançam, e onde geralmente entra o medo, onde entra o querer retornar para a praia e colocar o pé, porque enquanto estamos na praia, nós que já tivemos experiência de ir na praia, num rio, né, e não sabe nadar, sabe que quando chega, né, para cima do tornozelo, que faz ondinha, faz marola, a gente já quer retornar. Essas águas que descem do rio não são águas que descem sai do templo do Senhor, não são águas paradas, são águas que se movem. E à medida que elas se movem, elas vão se tornando maiores de ambas as margens e vão se tornando mais fortes, mais poderosas. E é o Senhor que faz o convite para que nós coloquemos os pés na água, que nós entremos com o Senhor nas águas, que nós não tenhamos medo de entrar numa aventura de confiança no Senhor, porque Ele entra para dentro dessas águas conosco. Essas águas procedem dEle. Você pode confiar em Deus. Você pode descansar nele. Nós temos segurança até onde nossos pés estão no chão, mas o Senhor quer nos levar para um nível de confiança, onde nós não temos chão para pisar, e só nos resta confiar nele, esperar nele. Mas saiba que o Senhor que te leva para uma história assim, Ele vai te levar para a história lá atrás, te fazer retornar lá na praia, e só depois, na praia, só no retorno, é que você vai ver a produção da parte do Senhor que aconteceu enquanto você confiava. Amém? Muitas vezes nós queremos olhar à direita e à esquerda e ver o que nós estamos produzindo, e ver o que está frutificando. Mas o Senhor quer que nós só olhemos para as águas, para onde Ele está nos levando, para dentro, e cada vez mais fundo, e cada vez mais fundo, e cada vez mais fundo. Mas enquanto o Senhor estiver conosco, e isso é a promessa dEle, nós podemos ficar descansados. Que enquanto nós vamos semeando, chorando, vamos confiando, entrando nas águas, né, atrás vai sendo aquela produção maravilhosa, né, que vai dar sustento a nós, a nossa família, a nossa casa, ao nosso ministério. E confiar em Deus é assim. Depois você sai das águas, mas as águas continuam entrando nos lugares e oferecendo cura e libertação e bênção de Deus. Amém? Pegue a tua oferta, coloque dentro do Senhor, coloque nas suas mãos e coloque o teu coração nela. Fala, Senhor, eu vou fazer isso com muita alegria e eu vou confiar de que a produção, o Senhor é quem vai dar. A palavra de Deus diz assim que nós temos que lançar a semente e esquecer, porque nós não sabemos qual dela que vai frutificar. Meu Deus, eu tenho ofertado tantos anos, tenho dizimado tantos anos, não aconteceu nada. Você não sabe qual que vai frutificar. Então você tem que confiar. Só não tem outra solução a não ser confiar em Deus que vai te dar o sustento. Amém? Isso é a prova que Deus tem colocado esse ministério. Nós temos sido provados, experimentados, mas a nossa confiança está no Senhor. E quando nós menos esperamos, quando nós pensamos que seremos esvaziados de tudo, o Senhor nos faz ainda voltar uma vez mais na praia para dizer, olha, está produzindo para a glória dEle. Pega aí tua oferta e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, a palavra é tua, Senhor, e o chamado para viver uma experiência de fé e de confiança é o Senhor quem nos faz nessa noite. Nós queremos ofertar, Senhor, com alegria no nosso coração, porque sabemos que o Senhor tem nos acrescentado todos os dias, Pai. Temos sido sustentados, temos recebido provisão, Senhor, de todas as sortes nas nossas vidas, Senhor. Então, meu Pai, mais uma vez nesse dia especial, Pai, nesse dia de celebração, de comemoração, nós também queremos colocar uma oferta assim, Pai, de celebração diante de Deus, por todos os seus benefícios, não pagando, Senhor,
mas demonstrando a nossa gratidão, Pai, naquilo que vamos fazer. Ordena a tua bênção, Senhor, sobre os seus filhos, e que as tuas águas, Senhor, entrem para dentro das suas casas, Senhor. Entre, Senhor, na sua empresa, entre no seu trabalho, entre, Senhor, naquilo que eles estão produzindo para ti, no teu reino, meu Pai. E eles possam ver a abundância do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e oferte com alegria. Graças a Deus. Peço ao pastor Germano, que vem à frente, para ele trazer a boa palavra de Deus. Amém. Quem for ofertar, faça de coração, não faça por obrigação, não se sinta nenhum tempo constrangido. Oferte para que Deus receba a gratidão do teu coração nesta noite. Amém. Queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Germano. Pastor Germano, pastor da nossa igreja no Paraná. Pastor Germano está no Paraná já há 4 anos. Está ali e Deus tem dado graça, Deus tem abençoado a igreja do pastor Germano, tem abençoado a sua família. Graças a Deus. E o presbítero Barbosa está no Paraná 2 anos. 3 anos já? Meu Deus, já está de cabelo branco, é verdade. Graças a Deus. Então nós vamos ouvir a boa palavra de Deus e agradecemos a Deus pela tua vida, viu, pastor Germano? Você é bênção de Deus, somos gratos a Deus, bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você vai ficar até segunda-feira, você vai ver então todos os pastores, pastor de Brasília, pastor do Rio, pastor de Sorocaba, todos os pastores. E eu acho que também tem Fernando, parece que tem uma fala também do pastor Tony do Japão, não é? Não? E tem uma fala também da filha da Itália, da filha da irmã Maria Alves, né? Então a gente vê isso amanhã, só dá uma conferida agora à noite, em nome de Jesus. Então nós agradecemos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem fortalecido a igreja, o Senhor tem manifestado a glória dele em nossas vidas. Faça um convite aos irmãos, por favor, se coloque em pé. Você tem tempo aí para ouvir a palavra de Deus? Amém. Tem tempo? O senhor tem tempo aí para ouvir uma porção da palavra de Deus? Então tá bom. O senhor Luiz Antônio, o senhor tem tempo? Amém. Graças a Deus. Por tua graça, por tua bondade, fala na boca do teu servo, com a tua igreja, e o teu nome seja enaltecido e o teu nome seja glorificado. Fala na boca do teu servo, Senhor, por graça e misericórdia em Jesus Cristo. Amém. Só me vê o tempo. Amém. Ainda em pé, eu cumprimento os irmãos, irmãs, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu propus no meu coração hoje, nesse culto, abençoar alguém com um celular. Pastor Ismael, o senhor sorriu, mas não é o senhor não. Aqui o irmão ali, aquele irmão ali. Passa para ele aí, irmão. Irmão, esse celular eu trouxe do Paraná para você, em nome de Jesus, e já gravei um vídeo aí para você hoje. Não sei o que eles estão rindo, né? Amém, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 42. Jó 42. Nós já lemos essa palavra. Vamos ler os versos 1 e 2. Jó 42, versos 1 e 2. Ei, Jesus, quanta anotação, hein? Pastor Ari, o senhor falou que era 1 hora e 35 minutos. Pelas anotações aqui, não sei não, hein? Cadê o pastor Ari? Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse:
bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem disse isso? Mas quem poderia dizer também isso hoje à noite? Amém? Vamos dizer todos juntos, vamos lá? Eu não sei como é que está na sua versão, se está pensamentos ou se está propósitos, mas como a minha está pensamentos, na versão revista e corrigida, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler e os irmãos repetem, pode ser? Está lá em cima? Que bênção, hein? Eita, Jesus. Então, irmão, olhando para ali, vamos todos juntos aí. Vamos lá. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Sim, agora pode assentar em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos, eu trago em nome de Jesus a essa igreja aqui, na Vila Maria, saudações da igreja de Japurá, em particular da missionária Iva, minha esposa. Está sendo transmitido ao vivo esse culto ou não? Quem sabe ela poderá estar vendo lá, em nome de Jesus. Também de Pedro e de João, nossos filhos, e também de toda a igreja ali de Japurá, em nome do Senhor Jesus. Amém. Saudações aí aos irmãos em Japurá, a igreja de Vila Maria, a igreja de Sorocaba. Envia saudações também à igreja de Japurá, em nome do Senhor Jesus. Bom, irmãos e irmãs, lendo a palavra do Senhor para hoje à noite, eu gostaria de falar com base nesse texto, Jó 42, 2. E para essa meditação nós damos o seguinte título: sobre ou a respeito do bem sei de Jó. Jó começa esse verso de número 2 dizendo: bem sei. E aí vem o eu para enfatizar, né? Ele diz assim: bem sei. Essa é uma das coisas que nós precisamos afirmar nesse mundo secular, nesse mundo de hoje, a respeito de nosso Deus, quando formos exigidos acerca de Deus ou acerca da nossa fé. Dizemos: eu bem sei em quem tenho crido, bem sei quem é o meu Deus, bem sei em cujas mãos está a minha vida. Ou seja, dizer hoje bem sei é tão importante e tão necessário, tão fundamental, quanto foi para Jó aí há alguns milhares de anos. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Esta afirmação de Jó, nesse verso 2 do capítulo 42, é precedida de inúmeras outras afirmações, inclusive de acusações que tiveram como tentativa, como objetivo, claro, como acontece conosco hoje, colocar em xeque a fé, colocar em xeque a paciência, colocar em xeque a convicção de Jó. É só olharmos os textos anteriores que vamos ver exatamente isso. Muitas acusações foram feitas a Jó. E essas acusações vieram de todos os lados, inclusive de pessoas de que ele menos esperava. De sua esposa, de amigos, enfim, de pessoas que deveriam auxiliar, que deveriam ajudar Jó. E principalmente vieram acusações do adversário. Acusações de Satanás em relação à pessoa de Jó.
Muito bem. Mas é precedido também essa palavra de Jó, bem sei, também é precedida por palavras do próprio Jó. Várias outras falas de Jó antes desse momento. E essas falas de Jó muitas vezes revelam a fragilidade humana frente às dificuldades, frente às adversidades, frente às vicissitudes da vida, enfim, frente às intempéries que nos apanham muitas vezes de surpresa. E isso não foi diferente em relação a Jó. As inquietações, as indagações, que muitas vezes são silenciosas, caladas na nossa alma, também eram na alma de Jó. Muitas indagações, muitas inquietações. Por que isso tudo me aconteceu? O que eu fiz? Ele só não verbalizou audivelmente, porque ele tinha uma convicção, ele tinha uma plena convicção de que havia um Deus que era sobre tudo e sobre todos. Mas também essas palavras, ou melhor, essa afirmação de Jó, é precedida por várias falas de Deus. E aí está o grande segredo da vida da gente. É quando não só amigos falam conosco, não só inimigos falam conosco ou de nós, e quando não só nós também falamos de nós, e para nós mesmos e a nós mesmos, mas também quando Deus fala conosco. E se você olhar esse texto, você vê que sim, existem muitas falas, mas também existe a fala de Deus a Jó. É só olharmos o capítulo 38, do verso 1 até o 41, 34, para sermos bem sucintos. Ou seja, por uma fala de Deus, nós podemos perceber como muitas vezes incontáveis verdades são reveladas. Ali nessas passagens, no capítulo 38, 1 até o 41, 34, quando lemos esse texto, nós percebemos que muitas verdades de Deus são revelações de sua natureza. As palavras de Deus revelam a natureza de Deus. Dizem quem Deus é. As minhas podem até negar a minha própria natureza. As minhas poderão não dar conta da natureza de Deus, mas jamais as palavras de Deus negarão a natureza do próprio Deus. E quando Deus fala com Jó, Jó vai percebendo que nada está perdido. As palavras de Deus revelam a natureza de Deus, revelam também os seus atributos, revelam o seu caráter e revelam a sua essência. Isso é fundamental. As minhas palavras dizem quem eu sou, o que eu penso, mas muitas vezes eu poderia estar mentindo. O homem costuma mentir, mas não Deus. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Jó tinha essa convicção, disse: esse que fala comigo, ele é verdadeiro. Há uma verdade nessas palavras que eu posso perceber. Há uma natureza que é distinta de todas as naturezas que eu posso perceber nessa palavra. Há uma essência que se revela a mim. E eu percebo isso nessas palavras. Essas convicções Jó vai tendo. Depois disso, a Jó só restou declarar para si mesmo, diante de todos quantos o acusavam, e principalmente declarar, reafirmar a Deus o que em sua até então frágil alma se tornara uma certeza inabalável acerca de Deus. Que afirmação foi essa? Bem sei eu. Quando Deus falou com Jó, Jó chegou a essa conclusão. Agora eu sei mais ainda. Bem sei eu. Mas bem sei o quê? Jó diz primeiramente para nós. Ele diz: bem sei que tudo
podes. Glória a Jesus. Bem sei que tudo podes. Em outras palavras, tu podes reduzir a nada tudo. Tu podes fazer com que tudo que eu vejo, tudo que está à minha volta, tudo que eu sinto, tudo que eu percebo, tudo cujo odor chega ao meu cérebro pelas minhas narinas, todo som que eu ouço, tu podes reduzir tudo isso a nada. Jó teve essa conclusão. Ele disse, bem sei que tudo podes. Tudo que há veio do nada. Então, tudo pode tornar ao nada. Eu não posso fazer isso. Nem você. Mas Deus pode. Essa convicção de Jó, essa certeza de Jó, ela vai se sedimentando à medida em que Deus vai falando com Jó. E aí Jó, infelizmente, conclui, bem sei eu que tudo podes. Essa semana eu disse a um colega, um professor de física, e a um professor de química, falando exatamente de Deus. Eu disse, Deus só precisa do nada para fazer tudo. Para criar todas as coisas. O Deus só precisa de tudo para fazer o nada. Tu és pó. E ao pó hás de tornar. E essa verdade, ainda que congele o homem aí, há de infinito. Essa verdade vai se cumprir. Jó disse, bem sei eu que tudo podes. Jó certamente está pensando exatamente naquilo que lhe acontecera. Mas ele tem a convicção, ele tem uma certeza de que Deus pode fazer o que seus amigos não fizeram por ele. O que ninguém jamais poderia fazer por ele. Jó entendeu que tudo que lhe chegar às mãos, tudo que ele um dia teve, tudo que ele um dia possuiu, seus bens, e por que não dizer a sua sogra, Jó teve sogra, também teve essa sorte, seus filhos e suas filhas, tudo procedera de Deus. Jó chegou a essa conclusão. Um dia eu nada era e um dia eu nada tinha. Um dia eu era menos que nada e eu nada tinha, nada possuía. E um dia muitos bens me foram dados. Por quem? Por Deus. Então ele vai concluindo isso. Eu não falo de um Deus qualquer. Essa água está aberta, não sei se beberam, mas se beberam, já veio ungida. Em nome de Jesus. Então Jó chega a essa conclusão, que ele sabe que esse Deus que conversa com ele é um Deus, primeiramente, que tudo pode. Pode do tudo fazer o nada. Ele pode também refazer tudo a partir do nada, como já afirmamos. Esse tudo pode de Jó podes restituir todos os meus bens. Quando ele diz aqui, eu bem sei que tudo podes, é nessa perspectiva também, de que Deus pode lhe restituir todos os seus bens que lhe foram tirados. Deus pode sim verdadeiramente dar tudo a Jó. Minha esposa, minha sogra, ele não pediu a sogra,
meus filhos, minhas filhas e minha saúde. Jó diz a Deus: eu sei que tu podes todas as coisas. Bem sei eu, disse Jó, que tudo podes. Revela também essa fala de Jó, bem sei eu que tudo podes, que ele verdadeiramente poderá ter tudo restituído e restituído abundantemente. Jó não só é um grande crente, mas também é um grande teólogo. Ele entende que Deus pode lhe restituir tudo, ele restituir de modo abundante. Então Jó diz a Deus aí, no seu diálogo, respondendo a Deus. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes. E mais uma outra coisa. Ele diz: e nenhum dos teus pensamentos ou propósitos, e nenhum dos teus pensamentos, nenhum, pode ser impedido. Viu? Essa certeza de Jó, essa convicção de Jó. A ciência está buscando certezas, convicções, verdades. E para isso ela faz inúmeras coisas. A comunidade científica cria um método científico, trabalha incansavelmente para ter certeza daquilo que ela vai afirmar, daquilo que ela vai dizer, das conclusões a que vai chegar. E ela chega, diz, afirma peremptoriamente, mas depois de anos, os mesmos cientistas voltam a dizer: não era bem assim. Não era bem assim. Não é o caso de Jó. Não. Quando Jó diz aqui, ó: e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, ele tem certeza absoluta. E nós também devemos ter essa certeza absoluta, que nenhum dos pensamentos de Deus, nenhum, pode ser impedido. Mas por que nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido? Primeiramente, porque não há ninguém maior do que Deus. Os meus pensamentos podem ser impedidos. Por quê? Porque há alguém que é maior do que eu. Os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. Por quê? Porque não há ninguém maior do que Deus. Não há nem igual, muito menos maior. Essas verdades acerca de Deus, irmãos, essas convicções acerca de Deus, nós devemos sempre ter mais e mais neste mundo conturbado, neste mundo imoral, né, neste mundo insano, por que não dizer neste mundo louco, neste mundo perdido. Não há ninguém maior do que Deus. Você e eu e você, nós não estamos nas mãos de um Deus que é limitado. Nós não estamos na mão de um Deus que é limitado. Nós não estamos na mão de um Deus que é finito. Nós não estamos na mão de um Deus que pode algumas coisas, mas outras ele não pode. Não. Não. Nós estamos na mão de um Deus que é ilimitado. Esse Deus não é absolutamente limitado. Nós estamos na mão de um Deus, irmãos, que querendo ele, ninguém pode. Querendo agir Deus, agindo eu, quem impedirá? E essa mesma essência verdadeira nós encontramos em Jesus, quando ele, olhando para todos os seus algozes, seus críticos, seus acusadores, e entre outros, ele diz assim: quem dentre vós? Quem é aí? Quem é o grande fariseu? Quem é o grande rabino? Quem é o grande sacerdote? Quem é aí o grande rei que me convence de algum pecado? Sabe a quem eu entreguei a minha vida? A este Jesus, que ninguém, nem o mundo, nem o diabo, e nem a ciência, e nem a arte, e nem a filosofia, e nem a sociologia, nem a física, e nem a química poderá provar, poderá
mostrar, convencer de que ele cometeu algum pecado. É nas mãos desse Jesus que está a minha vida. Eu quero crer também que, em certo sentido, quando Jó era acusado pelos seus amigos, ele também pensava assim: bem eu sei em quem tenho crido. Bem sei eu acerca de Deus coisas que vocês não sabem. Sabe por que o mundo diz o que diz de nós? Porque eles não sabem de Deus o que nós sabemos. Eles não sabem. O mundo não sabe de Deus o que você sabe. Aquilo que você sabe, guarde com você. Não jogue fora. Não destrua. Guarda no tesouro do teu coração, da tua mente, da tua consciência. É de Deus, é do Espírito. É isso que vai te dar vitória até você ser chamado para a glória. O mundo não sabe. Os amigos de Jó não sabiam. A esposa de Jó também não sabia. Mas Jó sabia. Os amigos de Paulo, algozes, soldados, reis, não sabia, mas Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido. Estás louco, Paulo? Eu sei qual é a minha loucura. Eu sou louco por um homem chamado Jesus. Sou louco por ele, porque ele me salvou, me tirou das trevas, do reino das trevas, e me transportou para o reino da luz. Nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. Como falávamos, nós não estamos na mão de um Deus que é limitado. Absolutamente não. De um Deus que não há igual, muito menos maior que ele. Não há concorrente à altura. A concorrência com Deus, irmão, é uma concorrência desleal. Desigual. Quem quiser concorrer com Deus vai entrar numa concorrência desleal. Por quê? Não há ninguém que possa concorrer com Deus. Você, portanto, irmãos e irmãs, está nas mãos de um Deus, nós estamos nas mãos de um Deus que jamais pode ser afrontado ou impedido por quem quer que seja. Jamais ele pode ser afrontado ou impedido por quem quer que seja. Nem homens, nem anjos, nem Satanás pode impedir esse Deus. Ninguém pode impedir esse Deus. Operando eu, como já afirmamos aqui, operando Deus, quem impedirá? Paulo disse: é Ele que opera tudo em todos. É Deus. É essa convicção, é essa certeza. Esse é um aspecto do bem sei de Jó. Quando Jó diz bem sei, essas verdades estão lá, patentes, imanentes, na afirmação dele. Na afirmação de Jó. Deus é o que opera em nós, tanto o querer, disse Paulo, opera tanto o querer como o efetuar. Deus opera isso. Essa convicção está norteando a mente de Jó. Sim. Por quê? Nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os meus, do que os seus, do que os nossos, do que os pensamentos de Jó. Os meus pensamentos a meu respeito são grandes, são muitos, são extraordinários, mas nem se comparam aos pensamentos de Deus a meu respeito. Imagine, irmãos, nem se comparam aos pensamentos de Deus a nosso respeito. Aquilo que Deus pensa de você, aquilo que Deus pensa sobre esse ministério, que faz 47 anos, pastor Ari.
por maiores que sejam os teus pensamentos, jamais se comparam àquilo que Deus pensa a respeito desse próprio ministério. Jamais. 1 Coríntios 2,9 diz o seguinte, que aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou o coração humano. Olha que coisa tremenda, irmãos. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou, jamais desceu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se eu tivesse 100 milhões, 500 bilhões de reais, de dólares, de euros, muita gente pensa, eu faria isso e tal. Lixo diante daquilo que Deus tem preparado para você. Lixo. O que Deus tem preparado para você, jamais, olha que coisa tremenda, jamais olhos viram, e jamais ouvidos ouviram, e jamais penetrou, jamais aconteceu no coração do homem. Tamanha é a excelência daquilo que Deus preparou para mim, que Deus preparou para você. Imagine, irmão, Deus preparar algo para nós. É coisa extraordinária. Passei hoje com o pastor ali em frente a um templo que tem aqui em São Paulo. Eu sei que os irmãos nunca ouviram falar, chamado Templo de Salomão, né? E eu vi aquela coisa ostentosa, bonita, que um dia derrubam, jogam fora. Agora, o que Deus tem preparado para nós, ó, olhos não ouviram. Olhos não ouviram é boa, né? Olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais aconteceu no coração de Edir Macedo, Edir mais tarde, Edir amanhã, jamais. Jamais aconteceu no coração do homem. Mas está no coração de alguém. No coração de quem? No coração de Deus. O que está no coração de Deus é melhor do que nós possamos imaginar ou conceber. Os pensamentos de Deus não podem ser impedidos, porque eles são maiores e melhores do que os nossos pensamentos. Isaías escrevendo lá no capítulo 55, ele fala exatamente essa verdade para nós. Você não precisa procurar, só ouça. Diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos de Deus, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Não são. Porque assim como os céus, olha que verdade, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou o coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Jó disse, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum de teus pensamentos ou propósitos, nenhum dos muitos, dos milhares, pensamentos de Deus, jamais pode ser impedido. Por isso que o pensamento de Deus faz a coisa acontecer. Outro dia eu fui convidado para... Alguns irmãos sabem que eu, lá no Paraná, eu assumi algumas aulas, e tem sempre oficinas para professores, né? De vez por outra um professor fala para os professores, né? E eu falei para os meus colegas professores, e o tema que eu preparei foi palavras e pensamento. Pensamento que geram palavras, palavras que são geradas pelo pensamento. E aqui a gente pode perceber que o pensamento opera a ação. O pensamento faz a ação acontecer. Por isso, o que é que Deus quer que nós pensemos? Pensemos sempre
coisas boas. Pensar nas coisas do alto e não nas coisas de baixo. Pensar nas coisas de cima e não nas coisas de baixo. Pensar em Deus, olhar para Deus, viver para Deus. Tenhamos sempre o nosso pensamento voltado para Deus, porque o pensamento opera a ação, materializa-se, torna-se uma verdade, torna-se algo concreto, algo que nós podemos palpar, tocar, tangível, algo que nós podemos ter acesso, ver, contemplar. O pensamento materializa-se. Por isso que os psicólogos, quando alguma pessoa tem algum problema, tudo que eles fazem é tentar desviar a pessoa da direção do seu pensamento, porque aquele pensamento está o levando à depressão, ao pessimismo, a depreciar-se, a ficar moribundo, triste, e muitas vezes até levar a pessoa à própria morte. Então eles tentam, de um modo ou de outro, fazer com que a pessoa comece a pensar, o seu paciente comece a pensar outras coisas. Pensar positivo, pensar em coisas boas, alegres. Para quê? Para que a vida aconteça. Então Deus diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Ainda, irmão e irmã, ainda que todos ou todas te abandonem, ainda que todos te acusem de alguma coisa, e o que importa, o que conta, é você dizer e ter a convicção que Jó teve. Bem sei eu que Deus tudo pode e que nenhum de seus pensamentos pode ser impedido. Ainda que teu pai ou tua mãe te abandone, Deus jamais, nunca te abandonará, nunca te deixará. Os amigos de Jó deixaram Jó. A esposa disse assim: Jó, tu ainda retens a tua fé? Abandona isso, rapaz. Volta atrás. Renega esse teu Deus e morre. Jó disse: como uma louca, como uma insana, falas tu, porque eu sei o que ele pode fazer. Você ainda é crente? Graças a Deus. Mas, rapaz, faz quantos anos você é crente? 25 anos. Meu Deus do céu. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que esse Deus jamais nos abandona. Mantenhamos a nossa fé, mantenhamos os nossos pensamentos em Deus, em sintonia com Deus, por Jesus Cristo, para com Jesus Cristo, como Jó. Para que, como Jó, nós possamos dizer, afirmar: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Coloque-se em pé em nome de Jesus nesse momento. Coloca o versículo lá atrás, por gentileza. E vamos todos dizer aí, como nosso irmão Jó disse. Vamos afirmar essa verdade. Vamos afirmar essa verdade para ser uma verdade forte, firme em nossas vidas. Vamos dizer como Jó. Já já aparece. Vamos dizer como Jó. Vamos lá? Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus pela boa palavra do Senhor, pela vida do pastor Germano. Que o nome do Senhor seja enaltecido, glorificado. Agradecemos a Deus pela vida de todos. Amanhã estaremos aqui. Amanhã quem traz a boa palavra será o pastor Jairo, do Rio de Janeiro. Ele estará trazendo uma palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus pela vida de todos os irmãos aí. Ok? O Érico fecha com fechamento aí. Tá certo, Érico? Faz o fechamento aí. Eu não estou chegando, Érico. Ok. Oremos e agradecemos a Deus
por esta noite. Amém? Deus seja louvado. Levanta as tuas mãos e agradeça a Deus por esta oportunidade. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por esta noite, por todas as bênçãos dispensadas à igreja nesta noite. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor proporcionou, tudo que foi feito para a glória, para a honra, para o louvor do teu nome. Leva agora cada filho, cada filha na tua bênção, na tua paz, no teu descanso, no teu refrigério. Leva, Senhor, na alegria e no gozo do teu Espírito. Teu nome seja glorificado na vida de cada um. Assim nós oramos e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça sobre a sua igreja hoje e sempre. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém. Deus te abençoe. Uma boa noite a todos em nome de Jesus.